Irmãos, fui incumbido pelo pastor para falar aqui 5 minutinhos, bem rapidinho, que domingo que vem teremos as eleições, escolhendo presidente, governadores, deputados e senadores. E a vida cristã é interferida, não a vida cristã, mas a maneira como muitas vezes podemos prestar o culto ao Senhor pode ser interferida pela política. Aparentemente não tem nada a ver com a nossa vida cristã, mas pode afetar. Vi de países em que não se pode nem mesmo falar o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor. Então, é uma vida cristã interferida pelos valores políticos regentes naquele país. Então, eu quero falar bem rapidamente sobre o socialismo e o comunismo. É um sistema político de esquerda, que se opõe diretamente ao capitalismo. Hoje só existem esses dois sistemas políticos, ou o capitalismo ou o socialismo / comunismo, né? E hoje eu quero falar rapidinho, não vou falar aula de história, não sou professor de história, já estudei isso há muito tempo atrás, mas eu vou falar rapidinho sobre o socialismo / comunismo. A maior característica do socialismo, comunismo, é sobre a intervenção do Estado sobre tudo na vida social, econômica, política daquele país. Então, o Estado intervém diretamente na economia. Não estou falando que isso é bom ou ruim, o Estado interfere diretamente na economia, tá? A tentativa do comunismo e do socialismo é que tenha uma distribuição igual para todo mundo, ou seja, não há mais classes sociais, todo mundo vai receber igual. Em teoria, é isso. Não interessa no que você trabalha, o quanto você trabalha, quantas horas você trabalha. Todo mundo vai se equiparar igual. O Estado vai intervir para que isso aconteça. Os meios de produção, nada mais é privado. Não existe mais empresa privada. Ou é uma empresa pública ou é comunitário. Então, não existe mais empresas privadas. Não existe um dono. Todo mundo é dono. Ou o Estado é o dono daquele meio de produção. Como eu falei, inexistência de classes, economia planificada. Ou seja, tudo é na tentativa de funcionar o mais igual possível para todo mundo. Basicamente é isso o sistema comunista, socialista, é isso que ele tenta levar. Na prática, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? Os países que adotam esse regime, a gente vê que a população é toda realmente igual, todo mundo muito pobre, passa muita necessidade. Então, nisso, eles atingiram o objetivo, está todo mundo igual. Raras exceções, né? Mas é todo mundo muito, muito, muito pobre, né? Mas o que eu quero falar não é sobre a história do comunismo e do socialismo, mas sobre quais as pautas que esse tipo de regime defende. E vou falar especificamente aqui no Brasil. Não adianta a gente saber o que a esquerda defende lá na Somália. Aqui no Brasil, nosso país. Hoje, a esquerda defende a liberação do aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, a desestruturação da família como a conhecemos e a ideologização escolar, ou seja, desde a escola, os nossos filhos seguirão um determinado tipo de pensamento. Uma doutrinação desde a escola, desde os pequenininhos, e você vai crescendo, doutrinados segundo aquilo que eles imaginam. Irmãos, eu não tenho muito o que falar, a não ser dizer que isso é um absurdo. O aborto pode ser, entre aspas, muitas aspas, uma coisa, mas é para a saúde, para, né, não quer uma criança indesejada. Quem estudou direito na escola, na minha faculdade de direito, tinha uma matéria que chamava biodireito. Ou seja, era o direito sobre a vida.
Essa era a matéria. E o meu professor, ele era um médico formado em direito. Esse era o meu professor. E ele, quando chegou nessa matéria de aborto, ele falou assim, olha, antes da gente entrar na matéria propriamente dita, eu quero que vocês assistam alguns vídeos. E ele colocou vídeos de aborto sendo feito. O ultrassom lá, e você vê o feto, uma criança, porque tem os braços, tem a perna, tem a cabeça se mexendo na barriga da mãe, entra como se fosse uma tesoura, entra dentro e começa a desmembrar. Corta os braços, corta a perna e a criança viva. E dá para ouvir pelo tipo de equipamento que estava sendo utilizado, você ouve como se fosse gritos, que eu não esqueço. Nunca vou esquecer na minha vida isso. Os gritos daquela criança sendo desmembrada. Após isso, entra um fórceps, esfacela a cabeça da criança, e depois disso, é entrado como se fosse um aspirador e suga tudo para fora. Não estou querendo chocar. É isso. Isso é um aborto. Estudei na faculdade. Não estou falando daquilo que eu acho. Eu estudei, vi vídeos, aprendi sobre isso. E, infelizmente, isso está sendo defendido por sistemas políticos aqui no Brasil. E muitos cristãos acham isso maravilhoso. Acham esse tipo de pensamento correto. Ideologia de gênero. Legalização de drogas. Pô, droga faz muito bem, né? É uma coisa assim, muito boa para a população o uso de drogas. Mas tem muitos cristãos que parece que querem, que apoiam, que incentivam, que acham que isso está certo mesmo. Eu assisti não debates, mas conferências. Algumas conferências. E uma das conferências tem disponível na internet, se você procurar você vai achar. Uma das conferências de um dos partidos de esquerda, uma pessoa na bancada falando assim, olha, a gente tem que ir para a guerra. A gente tem que ir para a guerra. Não dá mais para aturar família. Ah, mas vai entrar em guerra? Vamos entrar em guerra contra a família. A família tem que acabar. Isso foi dito com todas as letras. A família tem que acabar, não dá mais para aturar a família. Hoje é nós contra a família. Isso tem que acabar. E uma salva de palmas tomou conta daquele salão. A pessoa que estava falando disse assim, olha, a gente já foi muito bonzinho, a gente não quer igualdade. A gente já tentou isso, não deu certo. A gente quer acabar com eles. Essas foram as palavras, pode procurar no YouTube que você vai achar essa conferência. Tem disponível. E cristãos aplaudindo, dizendo que isso é bom, que é isso mesmo. É nesse que eu vou votar. Pense, repense. Quais são os seus valores? Em quem você tem pautado os seus valores? Aonde que está a sua base de fé? Lucas 11, 23 diz assim, Jesus falando, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olha, eu não sei cada um de vocês, mas eu estou do lado de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você é do lado de Cristo, ou você não é. Ou você luta pelos valores de Cristo, ou você não luta pelos valores de Cristo. Não tem meio termo. Ou você é a favor, ou você é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Pense, as eleições serão domingo que vem, e elas podem determinar um rumo muito, muito assustador na vida da igreja. Ah, Rafa, que exagero. Não é. Como eles mesmos falaram, eles estão em guerra. E você está preparado? Você está preparado para essa guerra? Porque eles estão. Eles estão prontos para guerrear contra nós. De que lado você está? Ah, Rafa, mas de que partido que você é?
Eu sou de Cristo e eu luto pelas causas do reino. Eu pedi para que o Rafael estivesse falando um pouquinho, porque nós temos responsabilidades como cidadãos. Uma das responsabilidades é votar. Não anule seu voto. Não anule seu voto. Vote, mas vote consciente. E quero dizer para vocês, não vote em partido de esquerda. Nós não temos um candidato semideus. Nós temos candidatos à presidência da República. Nós temos candidatos a deputados e senadores. Então, escolha bem os seus deputados, senadores, porque só presidência também não resolve. Porque quem faz as leis é o Congresso. Então, também escolha muito bem os deputados e senadores. Votem em quem defende ou é contra essas pautas que o Rafael colocou aqui. Porque essas pautas é condizente com a nossa fé. Esses partidos de esquerda, as pautas deles é contra a nossa fé. E nós vimos nessa pandemia quanta dificuldade a igreja teve. E nós aqui tivemos lutas ferrenhas, mas nós não vamos desistir. Nós vamos lutar. E o meu conselho para cada um de vocês é que observe bem quem são as pessoas que você está confiando o teu voto. Porque nós devemos tomar cuidado, porque hoje é um voto. Lá na frente pode ser uma prisão, pode ser uma perseguição contra nós, nossas famílias e a nossa fé. Então pense bem antes de votar.